grande promessa. Texto e narração por Diana Arine Rosa. Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. Quem disse essas palavras foram 2 anjos que, como homens vestidos de branco, lembraram aos discípulos de Jesus a promessa que ele havia feito, de que voltaria. Porém, já se passaram tantos anos e Jesus ainda não voltou. Muitos esperam, alguns chegam a marcar a data, algo que é errado, porque o dia e a hora só o Pai sabe. Entretanto, uma grande quantidade de pessoas não acredita. De fato, foi feita uma promessa. E assim como Deus prometeu a Eva que enviaria um Salvador para a humanidade, e milhares de anos se passaram até que viesse o Messias, a promessa de Jesus também irá se cumprir, porque Deus não mente e Cristo voltará tanto para os que creem quanto para os que não creem. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Nesse sermão de Mateus 24, e também em Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus conta como será a sua volta e compara como os dias de Noé. Em Lucas 17, versículo 26 até o versículo 30, diz o seguinte: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar, vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Essa tipologia de Ló e Sodoma eu vou falar um pouco melhor em um outro vídeo, mas hoje eu quero focar na questão dos dias de Noé. Porque da mesma forma como Noé esperou a promessa de Deus se cumprir, a igreja também espera, mas não parada e olhando para o alto como os discípulos naquele primeiro momento. A igreja segue o passo dos apóstolos, que após serem cheios do Espírito Santo, obedeceram à ordem de Cristo e assim como Noé, eles pregaram. Assim como a igreja continua pregando a palavra, mesmo sendo zombada, desacreditada e muitas vezes até perseguida. Da mesma forma como nos dias de Noé, em que as pessoas não acreditavam que desceria água do céu, hoje elas continuam a viver as suas vidas como o povo daquela época, sem se preocupar com o que vai vir do céu. Mas assim como as águas do dilúvio vieram como juízo sobre aquele povo, Jesus voltará. Ele não voltará mais como advogado para defender as nossas causas, nem como cordeiro para ser morto novamente, mas ele virá como juiz. E aqueles que estiverem em Cristo, como Noé e sua família estavam na arca, serão salvos. Mas aqueles que não acreditam na volta e continuam a viver despretensiosamente, sem se arrepender ou abandonar a prática dolosa dos pecados, esses estão perdidos. E esse alerta também serve para muitos que frequentam igrejas, têm título de cristão, mas não vivem em comunhão com Deus. E quanto à severidade do juízo divino, basta olhar para os lados e ver que o juízo de Deus não se trata de um castigo, mas sim de justiça. A natureza geme e clama. As pessoas cometem cada vez mais maldades,
As doenças e males provenientes do pecado se espalham e a rebeldia e rebelião contra um Deus que apenas quer salvar a humanidade da perversidade em que ela mesma se afunda só cresce. Jesus voltará, julgará e reinará com justiça. O mal será eliminado, doenças, tristeza e dor não mais existirão, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a grande promessa do Deus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, vive, reina e voltará.